Olá, olá novamente aqueles que estão nos acompanhando aqui na nossa revisão do 7º ano do Colégio Vilma Fernandes de Porto Feliz. Nós estamos aqui fazendo a revisão dos alunos, estamos fazendo uma aula de revisão aqui no nosso 3º capítulo. Nesse 3º capítulo nós vamos tratar das reformas religiosas, mas antes de tratar do 3º capítulo, vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos nos outros 2 capítulos, que vai ser importante para nós conseguirmos compreender esse 3º capítulo, que é fundamental para nós compreendermos, por exemplo, o que está acontecendo no nosso contexto hoje. Então, nós começamos aqui falando sobre a Idade Moderna. No primeiro capítulo, nós estamos falando sobre as características básicas da Idade Moderna, mas a partir do momento que nós estamos falando dessas características, nós estamos falando que a Idade Moderna foi uma idade de grandes transformações, e a partir dessas transformações, nós vimos que cada uma dessas transformações vai estar estudado num capítulo depois, e a partir cada uma dessas transformações, nós conseguimos compreender um pouquinho do que foi a sociedade moderna e um pouquinho do que foi essa época de transformação de uma sociedade que tinha uma mentalidade que era medieval e se transformou numa mentalidade que é moderna, que saiu de um pensamento que é religioso para um pensamento que é científico. Então, nós vimos que nessa Idade Moderna vão acontecer o surgimento de várias coisas que vão ser muito importantes para a nossa sociedade, para o nosso cotidiano, para o nosso contexto, no momento no qual nós vivemos. Então, nós temos aqui o capitalismo, nós temos o renascimento cultural, que nós vimos no 2º capítulo, nós vemos as reformas religiosas, que nós vamos ver nesse 3º capítulo, e a partir dos próximos capítulos nós vamos ver então as grandes navegações e o impacto que essas transformações sociais tiveram na sociedade moderna, e a partir disso construíram a nossa sociedade e as características que nós temos na nossa sociedade hoje. Nós vimos também aqui que o renascimento cultural ele foi um movimento artístico, um movimento cultural, mas a partir desse movimento artístico, esse movimento cultural, houve uma transformação do pensamento, e essa transformação do pensamento acabou por transformar a sociedade, a maneira como a sociedade enxerga o mundo, a maneira como a sociedade vê o mundo, mas a maneira também como a sociedade compreende o mundo, e a partir desse momento nós temos uma transformação na maneira como nós pensamos, na maneira como nós raciocinamos e na maneira como nós nos relacionamos. Nos relacionamos não somente com o mundo no qual nós estamos, mas também nos relacionamos com nós e com a nossa sociedade. Então, nós vimos aqui que no Renascimento ele ocorreu em uma época, que nós estamos aqui do século XIV ao século XVI, nós vimos também que o Renascimento ele teve seu maior destaque na Itália, mas aqui ele ocorreu em todos os países da Europa praticamente, com maior ou menor destaque, mas foi uma transformação que ocorreu em toda a sociedade ocidental e não somente em um único local. E a partir do momento que nós vimos isso, nós fomos vendo as diversas fases do Renascimento, e dessas fases do Renascimento nós fomos compreendendo como pouco a pouco o pensamento foi mudando e pouco a pouco o pensamento foi se transformando de um pensamento que era teocêntrico, centrado em Deus, para um pensamento que é antropocêntrico. Nós vimos aqui as características do que era o pensamento medieval, esse pensamento que é um pensamento religioso, que defende e tem sua base nos dogmas, naquela verdade inquestionável, naquela verdade que você não pode questionar, não importa o que, e no pensamento moderno, que vai ser um pensamento que é antropocêntrico, tem o ser humano como centro de todas as coisas, mas ele tem como sua base na razão e na ciência. E a partir do momento que nós temos a base na razão e na ciência, nós estamos observando o mundo para tentar compreender o mundo. Nós estamos observando o mundo, raciocinando sobre aquilo que nós estamos observando, e a partir do momento que nós raciocinamos, nós compreendemos, e a cada vez mais nós conseguimos compreender o mundo que está à nossa volta e compreendemos as nossas possibilidades, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer. Nós vimos também que o Renascimento ele vai ter as suas características, nós falamos um pouco sobre cada uma dessas características, com principal destaque, por exemplo, para o humanismo, a valorização do ser humano, o humanismo que vai valorizar o ser humano em todas as suas características, o humanismo que vai valorizar o ser humano naquilo que ele é, naquilo que a sociedade humana é, naquilo que o ser humano pensa. Um humanista como Leonardo da Vinci, por exemplo, ele vai estudar o ser humano em todas as suas características, e a partir do momento que ele está estudando o ser humano em todo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele é, ele está estudando o ser humano como um todo, como
uma peça, um quebra-cabeça enorme que você tem que entender cada uma dessas pecinhas, mas você tem que entender no final o quebra-cabeça inteiro. Nós vimos aqui, com destaque para a arte, como a arte ajudou a modificar a forma do pensamento, a compreensão da sociedade a partir desse estudo da anatomia, desse estudo do que é o ser humano, dessa tentativa de retratar o ser humano em sua realidade, em suas características, exatamente aquilo como ele é. E a partir do momento que os artistas estavam estudando o ser humano, eles vão tentando compreender cada aspecto do que é o ser humano. Eles vão tentando compreender o ser humano como ele pensa, eles vão tentando compreender o ser humano como ele faz, mas eles vão tentando compreender a biologia do ser humano. E a partir do momento que a gente está entendendo a anatomia do ser humano, eles vão estudando o ser humano pouco a pouco para tentar, de uma maneira mais exata possível, retratar o ser humano nessa realidade no qual eles vêm. E a partir disso, nós também estamos compreendendo como é que eles enxergam a realidade. E a partir disso, nós estamos compreendendo o pensamento dessas pessoas, desses seres humanos na Idade Moderna, como eles resolviam os problemas que eles enfrentavam, como eles resolviam, por exemplo, as crises sociais ao qual eles enfrentavam, como nós estamos enfrentando hoje. Nós vimos também que esses seres humanos eles vão tentar, a partir da imaginação, imaginar artefatos, eles vão imaginar coisas, eles vão imaginar algo que, por exemplo, como o helicóptero não vai conseguir ser feito naquela época. Como hoje também nós imaginamos coisas, naves espaciais, filmes de ficção científica que também não vão conseguir ser feitos hoje. Mas a imaginação, a razão, nos diz que aquilo é possível um dia. A partir do desenvolvimento da tecnologia, a partir dessa ideia de progresso, que nós podemos ser mais amanhã do que nós somos hoje, nós temos aqui uma ideia de que isto agora não é possível, mas quem sabe daqui a alguns anos vai ser. Da mesma maneira, eu, como ser humano, posso melhorar. Agora eu sou dessa maneira, mas eu posso ser melhor. Essa ideia de progresso, essa ideia de mais, que vai estar por toda a idade moderna, que vai ficar para a gente, que vai ficar para a nossa ideia, por exemplo, que eu posso nascer pobre, mas a partir do trabalho, a partir do esforço, eu posso me tornar rico. Nós vimos então que nós temos todo um esforço na arte para tentar retratar o ser humano exatamente aquilo como é, e a partir desse esforço na arte, nós vimos que há uma mudança no pensamento. Esse pensamento vai se tornar antropocêntrico e essa mudança no pensamento vai resultar que o mundo que era compreendido desta maneira aqui, com a Terra como centro do mundo, com a Terra sendo plana, nós vamos compreender o mundo agora com o Sol como centro do nosso planeta, do nosso sistema solar, e a partir do momento que o Sol é o centro do nosso sistema solar, a Terra não é mais o centro do universo. A criação, a religião não é mais o centro do universo, mas a Terra é só mais um planeta no qual nós habitamos. Esse planeta está girando em volta do Sol como qualquer outro planeta. Isso daqui é a partir da dedução religiosa. Isso daqui é a partir da ciência, da observação e da experiência. Então, há uma mudança de pensamento que faz com que esse tipo de pensamento se transforme neste pensamento. Nós vimos, então, que a partir do momento que a ciência lança uma ideia, ela também pode melhorar. O sistema solar, antes, que compreendia que os planetas giravam em um perfeito círculo no Sol, agora compreende, por exemplo, que esse círculo não é perfeito. E esse círculo, que não é perfeito mais, ele influencia, por exemplo, nas estações. E nós vamos cada vez mais, passinho a passinho, compreendendo o mundo. E a partir do momento que nós vamos compreendendo o mundo, nós vamos compreendendo nós mesmos, nós vamos compreendendo a nossa sociedade e nós vamos compreendendo tudo aquilo que está à nossa volta. Agora, entrando no nosso terceiro capítulo, antes disso vamos fazer aqui uma ressalva, vamos aqui fazer um aviso. Esse terceiro capítulo aqui eu introduzi na maior parte das classes, eu entrei nele, eu comecei a explicar ele, mas em algumas classes eu ainda não acabei. Então, pegue o seu caderno, vamos começar a anotar aquilo que eu por acaso não passei para vocês em sala de aula, anote que isso daí vai ser importante para as nossas próximas aulas. Outro aviso que também fiz em sala de aula e também é necessário fazer agora, nós vamos tratar das reformas religiosas. Então, vou tratar do tema religião. Eu não vou estar aqui criticando nenhuma igreja, não estou criticando aqui nenhum padre, nenhum pastor, nenhum ministro de igreja. O que eu estou aqui explicando são as críticas que eram feitas nesse momento e as ideias dessas pessoas que viveram nesse momento, para a gente tentar compreender qual é a transformação do pensamento que está acontecendo nesse momento. Novamente,
Não estou criticando nenhuma igreja, não estou criticando ninguém em específico. Por favor, não vai colocar que o professor depois saiu criticando esta ou aquela igreja. Não estou criticando de maneira nenhuma esta ou aquela igreja. Eu estou tentando explicar para vocês o conteúdo que está sendo colocado aqui e qual era o pensamento dessas pessoas na época moderna. Se essas críticas servem para esta ou aquela igreja hoje, elas são uma coincidência, elas podem servir e elas podem não servir. Isso daí depende da opinião de vocês. Novamente, não estou criticando esta ou aquela igreja. Eu só estou apresentando o pensamento dessa época para vocês. Agora que você pegou o caderno, agora que nós fizemos os avisos, vamos lá continuar a revisão e terminar esse terceiro capítulo aqui que nós começamos na sala de aula. Então vamos lá. Nós estamos tratando aqui das reformas religiosas, então é uma das transformações mais importantes que vão ocorrer nesse momento na Europa. As reformas religiosas, então, elas vão acontecer num período bastante grande, de uns 150 anos. As reformas religiosas, então, elas têm o seu maior destaque aqui no século XVI, então, portanto, nos 1500. E as reformas religiosas, elas vão começar com uma série de críticas na igreja. Então, nós vamos ter dois movimentos nesse capítulo. O primeiro movimento é o movimento de rompimento com a igreja. As pessoas vão sair da igreja. Existia uma única igreja, existia uma única autoridade durante a Idade Média. Essa única igreja, essa única autoridade, então ela vai ser criticada e a partir da crítica que está sendo feita a ela, nós vamos ter o rompimento dessa unidade, o rompimento dessa única igreja, o rompimento dessa única autoridade. Ou seja, se antes existia um, agora vai se dividir em pedacinhos e nós vamos ter um monte de igrejas, da mesma maneira que nós temos hoje. Hoje nós não temos uma igreja cristã, nós temos um monte de igreja cristã. Se alguém conseguir contar o total para mim, depois me fala, que eu ainda não sei o total de igrejas que existem hoje. Toda hora aparece mais uma ali e uma outra pessoa abrindo uma outra igreja com um outro nome completamente diferente. Então fica um pouco difícil hoje para a gente saber quantas igrejas cristãs surgiram, mas essas igrejas cristãs surgiram neste momento. Então o que nós vamos entender nesse capítulo é como a gente vai sair de um processo de transformação de uma igreja para diversas igrejas, para um monte de igrejas. Então, nós temos aqui o segundo movimento do capítulo, que é a resposta a esse movimento de rompimento, que é a resposta da Igreja Católica, que vai ocorrer depois desse movimento de rompimento. Como a Igreja vai responder a isso e quais vão ser as transformações que vão ocorrer na própria Igreja em resposta a esse processo de rompimento que nós estamos falando aqui. Então vamos aqui primeiro tentar compreender o que estava acontecendo. Nós temos aqui um processo de séculos no qual a Igreja Católica ela vai ser criticada pelas suas práticas, ela vai ser criticada por aquilo que ela faz no dia a dia dela. Então, as pessoas não concordam com aquilo que os padres fazem, não concordam com aquilo que os bispos fazem, não concordam com aquilo que o Papa faz. Então, a Igreja vai ser criticada pelas suas práticas. Então, nós vamos ter diversos autores, diversos reformadores, pessoas que vão criticar a igreja e vão pedir para que ela se corrija. Século após século, nós vamos ter isso, mas século após século, isso não vai acontecer. Então, quando você reclama e nada acontece, alguma coisa, no final, realmente acontece. E isso foi o que aconteceu nessas reformas religiosas. Então, nós vamos entender qual é a consequência desse processo de reclama e a igreja nada faz. Então, nós temos aqui também um elemento novo que vai ajudar nesse processo, que é a invenção da tipografia, a invenção da imprensa. Então, antes, na Idade Média, para a gente criar um livro, para a gente construir, para a gente escrever um livro, nós precisávamos copiar aquele livro à mão. Então, você contratava ali um monge que ficava ali no seu quartinho o dia inteiro escrevendo, copiando o livro. Então, se você pegar a Bíblia aí na sua casa e ver que ela tem ali umas 3, 4 mil páginas, dependendo da versão da Bíblia que você tem aí em casa, essas 3, 4 mil páginas, a pessoa tinha que copiar cada palavrinha à mão, exatamente como está, sem errar. Então, para você fazer isso, você demorava 1 ano e meio, um ano e meio, para você conseguir fazer isso. Então, escrever um livro, ter um livro, era algo extremamente caro, era algo que era reservado para a nobreza, era algo que era reservado para a realeza.
Vamos lembrar então que na Idade Média muitas poucas pessoas sabiam ler. Então, se você tinha um número pequeno de pessoas que sabiam ler e você tinha um número pequeno de pessoas que poderiam ter livros, porque esses livros eram muito caros, o que vai acontecer então é que nós temos aqui o momento no qual a informação era passada de ouvido. Então, as pessoas ouviam falar o que estava na Bíblia. Elas ouviam falar o que os padres falavam. Elas ouviam falar o que os bispos interpretavam da Bíblia. Elas ouviam falar o que o Papa dizia que era o correto, que estava na Bíblia. Então, uma coisa é você ouvir falar, mas agora, com a invenção da tipografia, com a invenção da imprensa, o custo de um livro fica muito mais barato. Você consegue produzir livros muito mais rápidos, em 10, 20 dias, dependendo do livro, você consegue produzir um livro. E a partir do momento que as pessoas têm o livro na mão, a partir do momento que as pessoas têm a Bíblia na mão, elas podem ler diretamente a Bíblia e não dependem mais de alguém para falar o que tinha ou não na Bíblia. Uma coisa, então, é você ouvir falar, outra coisa é você ler diretamente a Bíblia. Essa mudança do ouvir falar para ler diretamente a Bíblia é a consequência do que nós temos hoje aqui. Então, nós temos aqui também uma crítica à conduta dos sacerdotes. Então, os sacerdotes são criticados por várias coisas. Uma dessas coisas vai ser a venda de relíquias religiosas. Essas relíquias religiosas são, por exemplo, um ossinho ou então um pano que seria de uma roupa de um santo, mas seria algo relacionado a um santo. Então você tem um osso, você tem um crânio, você tem uma lasquinha da cruz de Jesus Cristo, mas esse objeto seria de alguma forma sagrado, e a partir do momento que você tem esse objeto sagrado, esse objeto curaria a sua doença, esse objeto faria algo divino por você. Ele seria uma inspiração da religião, ele seria uma inspiração da fé, e esse objeto ajudaria você a ficar mais próximo de Deus. Nós temos também a questão da riqueza e do luxo. A pessoa vai ler a Bíblia e vai ver, por exemplo, que Jesus Cristo era pobre, e a partir do momento que Jesus Cristo era pobre, você, como cristão, você tem que imitar Jesus Cristo. Você lê a Bíblia e imita Jesus Cristo, na opinião dessas pessoas. Ser cristão é imitar a Cristo. Então, essas pessoas vão raciocinar o seguinte: se ser cristão é imitar a Cristo e Jesus Cristo era pobre, como é que nós temos uma igreja que é rica, milionária, e uma igreja que vive no luxo? Nós temos padres, nós temos bispos, e o Papa vivem no luxo. Mas Cristo era pobre. Eles não estão imitando Cristo. Então, se Cristo era pobre, o correto para a igreja era ter uma igreja que é pobre, uma igreja que cuida das pessoas, uma igreja que olha pela mensagem de Cristo, e não uma igreja que acumula uma riqueza enorme e constrói templos enormes, constrói algo luxuoso, algo espetacularmente grandioso. Então, a igreja vai ser criticada por isso. Esse vai ser o raciocínio que vai ser feito nessa época. Então, nós temos também as vendas de indulgências, que vão ser as maiores críticas que a igreja vai sofrer nesse momento. Vamos lembrar que eram indulgências que nós vimos em sala de aula. Então, indulgência é a venda do pecado antecipado, é a venda da absolvição do pecado antecipado. Então, vamos dizer que você vai pecar. Então, você vai para uma guerra, você vai cometer um pecado. O que você faz para garantir seu pedacinho no céu? Para você garantir ali seu terreninho, para você construir ali a sua casinha no céu? Você vai e compra uma indulgência. Você vai e compra o perdão antecipado dos seus pecados. Caso você tenha pecado também, o pecado já ocorreu, você também pode comprar a indulgência para absolver você de qualquer pecado. Você pode cometer o crime mais horrível possível, imaginável, você pode fazer as coisas mais horríveis, Bom, você entendeu. Mas você pode ser absolvido desse pecado. Se você tiver dinheiro, você vai lá e compra o papelzinho, você compra lá a indulgência e você está absolvido, você está salvo e seu terreninho no céu está garantido. E nós temos também a questão da simonia. A simonia é a venda de cargos, é a venda de favores dentro da igreja. Então, nós temos ali uma coisa que acontece, por exemplo, no nosso meio político, no qual nós temos ali um político trocando favor com outro para esse político aqui. Se você der um cargo para o meu sobrinho, eu dou um cargo para a sua esposa.
Então, você está trocando favores, você está vendendo favores. Eu faço uma lei contanto que você me dê um dinheiro. Eu dou dinheiro para você fazer uma ponte, ou então eu libero dinheiro para você fazer alguma medida contra o coronavírus, mas você tem que me dar um dinheirinho por trás. A simonia é isso. A simonia é a troca de favores, é a venda ou troca de favores entre pessoas. Com essas críticas da igreja, então, vamos lembrar aqui as críticas que a gente acabou de falar. Primeira crítica, venda de relíquias. Segunda crítica, a riqueza e o luxo do clero. Ou a terceira crítica, a venda de indulgências. E a quarta crítica, a simonia. Pegando essas quatro críticas aqui que nós vamos ter, nós vamos aqui para a própria reforma religiosa. O que é essa reforma religiosa que nós temos aqui? Essa reforma religiosa ela vai acontecer não em um único lugar na Europa, mas ela vai acontecer em diversos lugares na Europa. O maior destaque para isso vai ser na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra, que vão ser os 3 maiores movimentos reformadores que nós vamos ter como destaque nesse capítulo aqui para vocês. Então vamos aqui, que nós colocamos como antecedência então a crítica de corrupção do clero, que nós estamos olhando ali. O clero, então, ele é criticado pela sua corrupção e pelas suas práticas. Nós temos aqui também uma crítica sobre o afastamento que o cristianismo tinha. A igreja, nos diz as pessoas nesse momento, ela se afastou da mensagem de Cristo, então haveria necessidade nesse momento de a igreja voltar ao que está na Bíblia, voltar ao que Cristo pregou na Bíblia. Então a igreja teria se afastado, e agora ela teria que voltar à mensagem original, à mensagem de Cristo, que está escrita na Bíblia. Aqui nós temos aqui uma cena da idade moderna, uma venda de indulgências, as pessoas aqui fazendo fila para comprar o perdão do seu pecado. Então, vamos aqui. Essas pessoas, então, vão ter como... Essas críticas elas vão vir principalmente dessas causas aqui que nós vamos colocar. Com a tipografia, então, nós tivemos aqui, com a invenção da imprensa, nós tivemos aqui novas interpretações da Bíblia. Se antes a Bíblia só poderia ser interpretada de ouvido, ela só poderia ser interpretada a partir da interpretação do padre, a partir da interpretação do bispo ou a partir da interpretação do papa, agora as pessoas tinham a Bíblia na mão. E a partir do momento que elas têm a Bíblia na mão, elas podem interpretar a Bíblia por elas mesmas. Isso já vai gerar uma confusão, isso já vai gerar uma série de problemas nesse momento aqui. Nós vamos ter, então, de um lado, novas interpretações da Bíblia, de outro lado, a corrupção do clero. Então, o clero não está agindo, os padres não estão agindo como eles deveriam agir. E, de outro lado, você tem agora munição para criticar eles, justamente porque você está olhando, você está interpretando a Bíblia, e a Bíblia está dizendo que o padre deve se comportar de uma certa maneira. O padre deve imitar a Cristo. Se o padre deve imitar a Cristo, tem um comportamento correto para ele, o comportamento que ele está fazendo nesse momento aqui não é o correto. Agora, nós temos aqui também uma época no qual a população ela é em sua maioria miserável, ela é uma população que em sua maioria ela vive com muito pouco, muito parecido, a sociedade moderna é uma sociedade tão desigual como a sociedade que nós temos hoje aqui no Brasil, então dá para nós compreendermos uma sociedade no qual a maior parte das pessoas vivem com muito pouco, assim como no Brasil, a maior parte dos brasileiros vivem com cerca de 500 a R$ 1.000 por mês, se não muito menos do que isso. Então, essa sociedade que já tinha um certo descontentamento, a população já estava descontente, ela já estava miserável e olhando para uma igreja que era rica. A população vivia na miséria e olhando uma igreja que vive no luxo. Então, a partir disso, nós temos também o Papa, a figura de autoridade da igreja, que ela vai acabar perdendo a autoridade nesse momento, ela vai sendo criticada. Nós vimos no nosso primeiro capítulo que os reis vão ganhando força dentro da Idade Média, e a partir quando eles entram na Idade Moderna, eles vão concentrar todo o poder, eles vão unificar, eles vão centralizar o poder na mão deles. E a partir do momento que os reis ganham poder, eles vão passar a entrar em confronto com o Papa, que antes era a única autoridade. Então, o Papa, que antes ele reinava, ele
tinha legitimidade e autoridade para falar e mandar em todas as pessoas, agora ele vai ter que concorrer com os reis, e a partir do momento que ele abre concorrência com os reis, o que nós vamos ter aqui é, de um lado, um sentimento nacionalista das pessoas tentando defender o seu rei, a sua fé, e de outro lado, nós temos aqui os reis tentando ter mais poder para eles, não ter tanta influência do papado, e a partir do momento que eles retiram essa influência do papado, eles concentrar mais ainda o poder na mão deles e unificar o poder da mão deles no que eles tinham dentro do reino deles. Nós vamos ter aqui os reformadores que nós tínhamos aqui na Idade Média, mas o principal aqui que nós vamos destacar vai ser este cara aqui, Lutero. Então, Lutero vai ser uma figura que vai aparecer ali no final do século XV, início do século XVI. Ele vai então ser um monge agostiniano, e ele vai estudar a Bíblia, e a partir do momento que ele estuda a Bíblia, ele vai chegar a conclusões de que aquilo que está sendo feito pela igreja está errado. Então, o que Lutero vai fazer? Lutero, a partir do momento que ele constata o erro, a partir do momento que ele olha para a igreja e vê que tem coisas erradas, ele vai então procurar criticar a igreja, e ele vai fazer de uma maneira que é única dele. Ele vai escrever 95 teses, ele vai escrever 95 erros que a igreja teria cometido ou estaria cometendo naquele momento, e ele vai pregar essas 95 teses, essas 95 ideias, essas 95 críticas que ele está fazendo à igreja na porta da igreja mais importante da Alemanha. A partir do momento que ele prega essas 95 teses na porta da igreja da Alemanha, a consequência, a resposta da igreja é expulsar ele da igreja. Ele é expulso da igreja, e com a ajuda dos príncipes na Alemanha, com a ajuda dos nobres, os ricos da Alemanha, ele vai então sair, ele vai fugir da igreja, e a partir do momento que ele sai da igreja, ele foge da igreja, ele vai criar a igreja dele. A igreja dele é a ideia que ele tem do que seria o cristianismo verdadeiro, do que seria esse resgate da religião cristã. Então vejamos o que seria essa ideia de Lutero. A primeira coisa que ele tem como conclusão quando ele ler a Bíblia é que a salvação, ela não ocorre pelo aquilo que a gente faz aqui na Terra. Então, para Deus, aquilo que a gente faz aqui ou deixa de fazer aqui não tem muita importância. Então, a conclusão que ele chega é em que, na verdade, a única coisa que garante a salvação seria a fé. A fé é a única coisa que vai garantir a nossa salvação. Então, a salvação, ou você ir para o céu ou não, aconteceria somente pela fé. Se você tem fé, você tem a possibilidade, você pode ser salvo. Se você não tem fé, você não vai ser salvo. O que Lutero, então, está colocando aqui é que a fé é a única fonte de salvação. Mas o que dá a fé? O que faz com que você tenha fé? É justamente a leitura, é justamente o estudo da Bíblia. Então, nós vamos ter aqui a Bíblia como a única fonte verdadeira de fé. Por isso, ele vai criticar, então, as práticas da igreja, mas principalmente as práticas da igreja de culto a santos, de celebração da vida dos santos, da celebração da vida dos santos, e a prática, por exemplo, das relíquias. Ele não acredita que isso leve à fé verdadeira. Ele não acredita que você se inspirar num santo, como a Igreja Católica dizia, vai levar você à fé verdadeira. Ele não acredita que você tem uma relíquia, uma lasquinha de um osso de um santo, um grão de areia de um lugar onde uma pessoa, Jesus Cristo, passou, daria algo sagrado para você. Ele acredita que somente a partir do estudo da Bíblia você teria a fé, e a partir da fé você teria a possibilidade de se salvar ou não. E a partir disso, o que ele está criticando também? Ele está criticando a autoridade do Papa. Ele está dizendo que na Bíblia não há nenhum momento esse Papa com a autoridade que ele tem hoje, esse Papa em determinar a maneira como, que tem o poder de determinar a maneira como você vai interpretar a Bíblia ou não. A Bíblia deve ser interpretada por cada pessoa. A Bíblia deve estabelecer uma relação de cada pessoa com Deus. Então, a sua relação é direta com Deus. Você lê diretamente a Bíblia, e a partir do momento que você lê diretamente a Bíblia, você compreende a mensagem de Deus. Cada pessoa tem a sua interpretação, cada pessoa deve ler a Bíblia e compreender a mensagem de Deus à sua maneira. Deus tem uma lição para cada um de nós. E a partir do momento que você lê a Bíblia, você vai tendo fé, você vai criando, você vai compreendendo a fé, e a partir do momento
que você tem fé, você tem a possibilidade de ser salvo. Nós temos aqui então Lutero colocando aqui como características então, primeiro, a Bíblia, o livro sagrado, ela é a única fonte de fé. Segundo, a salvação da humanidade, a salvação sua. Você vai para o céu ou vai para o inferno? Isso é determinado pelo quê? Pela fé em Deus. Terceiro, os sacramentos da igreja, que tem aquele monte de sacramento, o casamento, o batismo, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui ele vai só reconhecer a Eucaristia e o batismo. A Eucaristia como o momento no qual nós recebemos Cristo e o batismo no momento no qual nós reconhecemos a Cristo. Nós reconhecemos que nós fazemos parte da igreja cristã. O rito religioso, então, ele tem que ser simples, ele tem que ser compreendido por todas as pessoas. Então, tanto o rito que era em latim, agora vai ter que ser na língua da sua cidade, vai ter que ser na língua do seu país. Se você mora no Brasil, por exemplo, o rito vai ter que ser em português. E a Bíblia, que antes era em latim, agora também vai ter que ser traduzida. Então, qual o trabalho que ele vai fazer? Traduzir a Bíblia para o alemão. E a partir do momento que ele está traduzindo a Bíblia para o alemão, ele está dando a possibilidade de mais pessoas lerem a Bíblia e compreenderem aquilo que ela diz. E nós vimos aqui que as principais áreas de influência dele, então, vai ser a Alemanha, onde ele estava, mas esses países que ficam em volta da Alemanha aqui também vão ser um destaque nessa reforma luterana. Tirando Lutero aqui, então, nós vamos ter aqui Calvino, João Calvino. Nossas igrejas, as igrejas protestantes ou as igrejas conhecidas como evangélicas hoje, elas têm duas origens. Ou elas estudam e vão na linha de Calvino, ou elas estudam e vão na linha de Lutero. Algumas delas misturam as duas ideias, mas não sai disso. Ou é Calvino ou é Lutero. Então vamos ver aqui as ideias de Calvino, da mesma forma como a gente viu as ideias de Lutero. Calvino então vai dizer o quê? Calvino ele vai ser uma pessoa que vai tratar do ponto de vista mais legal, ele vai tratar mais do ponto de vista das regras da religião, e ele vai olhar para a religião aqui e ele vai tentar desenvolver as suas ideias, ele vai tentar desenvolver as suas críticas. Calvino ele vai estar na Suíça, e a partir do momento que Calvino está ali da Suíça tentando criticar a igreja, ele vai criticar tudo aquilo, tudo aquilo que você faz na sua vida que te afasta da mensagem de Cristo. Então, nós temos comportamentos, nós fazemos coisas na nossa vida que nos afastam dessa mensagem que está escrita na Bíblia. Então, o que ele vai criticar é tudo aquilo que nós fazemos que afasta você desta mensagem, dessa imitação, do cristianismo que nós temos na Bíblia. Ser cristão é imitar a Cristo. Então, você tem que ler a Bíblia e fazer o mais próximo de Cristo possível. Então, Cristo não jogava, Cristo não apostava, Cristo não fazia práticas que nós consideramos hoje ainda erradas. Então, a partir do momento que você joga, a partir do momento que você tem essas distrações na sua vida, que você vai se importar com coisas que não são a religião, que não é compreender Cristo, não é compreender a Bíblia, você está se afastando da mensagem de Cristo, e isso seria para Calvino errado. Então você, primeiro, retire tudo da sua vida que não te ajuda, que não te leva a compreender a Cristo. Segundo, o culto a santos, também para ele é errado. Então, esse culto a santos está te afastando. Não é o santo que você tem que imitar, é a Cristo que você tem que imitar. Então, o santo está ali só te atrapalhando. O que você vai fazer? Corta o santo então. A igreja também, o luxo da igreja, ele vai cortar. A igreja ela tem que ser só um espaço de reunião dos fiéis. A igreja para ele é a assembleia dos fiéis de Deus. Então, se a igreja é só um prédio no qual você vai se reunir, essa igreja luxuosa, essa igreja com um monte de estátuas, essa igreja com um monte de pintura, para ele não serve. A igreja, então, ela vai ser o mais simples possível. Ela é só um espaço no qual as pessoas vão se reunir para elas compreenderem melhor o que é essa mensagem de Cristo. E nós temos, por último, a teoria dele de como as pessoas se salvam, de como as pessoas vão para o céu. Então, Lutero dizia que era pela fé. Calvino vai ler a Bíblia, vai interpretar a Bíblia, e a partir do momento que ele lê a Bíblia e interpreta a Bíblia, ele vai ter uma outra ideia. Ele vai ter uma ideia do seguinte, o raciocínio é mais ou menos esse. Se Deus criou todas as coisas,
Se Deus estava na origem de todas as coisas, ele está lá na criação de todas as coisas e ele vai estar no final, depois do Apocalipse, então ele está no início e está no fim de todas as coisas. Deus sabe tudo aquilo que ele fez. Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer. Então Deus sabe o que você vai fazer ou não. Deus sabe aquilo que você vai escolher ou não. Então Deus sabe se você vai fazer uma escolha boa ou uma escolha ruim. Se Deus sabe de tudo isso, você ser salvo ou não já está determinado mesmo antes de você nascer. Então, antes de você nascer, Deus já escolheu e falou: esse cara aqui vai ser o escolhido, esse cara aqui vai ser salvo. Esse cara aqui não vai ser escolhido, esse cara aqui não vai ser salvo. Então, antes de você nascer, já está determinado, já está escolhido aquilo que vai acontecer com você no futuro. Isso ele chama de teoria da predestinação. Você está predestinado. De antes, destinado de destino. Antes de você nascer, já está resolvido, já está escolhido o que vai acontecer com você ou não. Uma interpretação possível de Calvino, então, seria que se você for um destinado, se você for um escolhido, você vai naturalmente se aproximar de Deus. O que significa dizer que, se você for um destinado, se você for um escolhido, você naturalmente vai fazer coisas boas. Agora, se você for uma pessoa que não é o escolhido, que você é uma pessoa que não vai ser salva, você vai naturalmente se afastar de Deus. Então, você naturalmente vai fazer coisas ruins. Isso é só uma interpretação possível do que ele está dizendo para você. Agora, Calvino, então, e Lutero, eles vão propor e eles vão tentar reformar a igreja, mas eles estão propondo então um resgate. Um resgate é o que eles chamam dessa igreja, que seria a igreja original, que seria a igreja de Cristo, que seria a igreja verdadeira. O que eles estão falando então é que a igreja católica se afastou dessa ideia, a igreja católica corrompeu essa ideia, então eles não concordam com o que a igreja católica faz, então eles vão romper com a igreja e a partir disso eles vão fundar a sua própria igreja. Agora, não foram somente os dois que fundaram a sua igreja. Nós temos aqui, então, dentro da doutrina, uma terceira linha de reforma, que foi exatamente a reforma anglicana. A reforma anglicana ela vai ser feita por um rei. Não vai ser por uma pessoa religiosa, como é no caso de Lutero e Calvino. Agora nós temos a figura de um rei, de um monarca. Nós temos aqui Henrique VIII. E Henrique VIII, como nós vamos lembrar aqui, ele é o rei da Inglaterra e ele tem o poder absoluto na mão dele. Ele é um rei absolutista, que nós estudamos no primeiro e no segundo capítulo. Esse rei absolutista, ele tem o poder total, ele tem todo o poder na mão dele. Agora, ele concorre dentro do país dele, nós temos como concorrência, nós temos um confronto entre o poder de Henrique VIII e o poder da igreja. A igreja, a instituição igreja, ela é a mais rica e a mais poderosa da Inglaterra. Então, o Henrique VIII, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, ele é a pessoa mais poderosa da Inglaterra, mas a instituição mais poderosa da Inglaterra é a igreja católica nesse momento. Então, o Henrique VIII ele vai ter alguns problemas. Nesse momento aqui no qual ele vive, aqui, a coroa, a monarquia inglesa, ela não tem dinheiro, então o Henrique VIII ele tem poder, mas ele não tem dinheiro. Então nós temos aqui um rei que não tem poder, de fato, porque ele não tem dinheiro suficiente para fazer as coisas. Todo mundo respeita a legitimidade e a autoridade dele, porém ele não tem dinheiro de fato para ele fazer as coisas que ele quer. Como é que ele vai resolver esse problema? Então nós temos aqui na reforma anglicana um problema que o rei está tendo com a igreja, mas também um problema que o rei está tendo justamente pelo histórico da Inglaterra, de que a Inglaterra acabou de sair de uma guerra civil porque não houve um acordo no qual seria o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra morre sem deixar herdeiros e nós temos aqui uma guerra civil, que é a Guerra das Rosas, e a partir dessa guerra civil a Inglaterra sai um país que está unificado, centralizado na mão do rei, mas um país pobre. Então, a grande preocupação do Henrique VIII nesse momento aqui é justamente ter um herdeiro. E a mulher que ele casa, nesse momento aqui, não consegue gerar um filho para ele, não consegue gerar um filho homem para ele. Não consegue, portanto, gerar um herdeiro para ele.
Então, ele tem um problema financeiro, mas ele também tem um problema com o herdeiro. Ele tem que fazer a sua obrigação como rei de gerar um herdeiro. Então, Henrique VIII decide se divorciar da mulher dele. Mas para se divorciar nesse momento, ele precisa de uma autorização do Papa. O Papa nega a autorização dele. A reação de Henrique VIII foi justamente aproveitar esse momento aqui para romper com a igreja. Então ele rompe com a igreja católica, ele rompe com o papado e a partir disso ele cria a igreja da Inglaterra, a igreja dos ingleses, a igreja anglicana. Então o que ele faz? Ele diz que a partir desse momento, então, no território da Inglaterra, tudo aquilo que era da igreja agora pertence à igreja anglicana e o chefe da igreja anglicana, aquele que manda na igreja anglicana, obviamente é ele. A autoridade maior religiosa do país dele, portanto, vai ser ele. Aquele que vai ficar com toda a riqueza, ficar com todas as terras da igreja na Inglaterra, portanto, vai ser ele. Solucionado, portanto, o problema econômico dele. E ele agora vai se separar da primeira mulher dele, que vai ser exilada e vai morrer no exílio, dizem as más línguas, de desgosto, de tristeza por Henrique VIII ter se separado dela. Henrique VIII ficou famoso também porque ele teve 6 mulheres. 5 delas acabaram morrendo direta ou indiretamente por causa dele. Então, nós temos aqui o Henrique VIII rompendo com a igreja por as suas razões e criando uma igreja própria. E a partir do momento que ele cria a igreja própria dele, nós temos aqui uma tentativa de reformar a igreja, uma tentativa de fazer a igreja ter seus valores conforme o Henrique VIII acreditava. Agora, nós falamos aqui então que nós temos aqui dois movimentos. Esses movimentos aqui um movimento de rompimento com a igreja, outro movimento de reação da igreja. E essa reação da igreja vai pegar aqui essas 3 principais reformas e vai tentar dar uma resposta a essas 3 principais reformas. Nós vimos que no primeiro momento a igreja, então, ela vai expulsar Lutero, ela vai ali olhar para Lutero e para Calvino e vai tentar ali dizer que eles não têm razão, dizer que nada disso que eles estão falando é verdade. Mas isso não vai ser suficiente, então eles vão precisar dar uma resposta definitiva ao que estava acontecendo naquele momento. Então, primeiro, o que a igreja vai fazer aqui é a punição dos protestantes. Ela vai tentar punir aquelas pessoas que saem da igreja, ela vai tentar punir aquelas pessoas que não estão mais fiéis à igreja católica, que não estão mais seguindo a igreja católica. Então, esta punição, essa reação que vai ser feita ali, ela vai acabar tendo como consequência a criação de algumas instituições, de algumas coisas dentro da igreja. A igreja, então, ela vai precisar se mudar, ela vai precisar se transformar para conseguir dar uma resposta. Por isso que nós chamamos isso de reforma católica. A igreja ela vai pegar essas críticas que estão acontecendo nela e ela vai mudar, ela vai se transformar para ela conseguir dar uma resposta a essas críticas que estão sendo feitas a ela. Então, os protestantes eles vão se tornar cada vez mais numerosos, eles vão se tornar um problema cada vez mais grave para a igreja e a igreja precisa resolver esse problema. Então, vejamos aqui o que nós vamos ter. Nós vamos ter aqui, então, de um lado, a Igreja Católica ela vai criar a Ordem dos Jesuítas, e a Ordem dos Jesuítas tem como obrigação educar o clero, educar as pessoas. Então, a Ordem dos Jesuítas ela vai educar as pessoas comuns, como nós, mas ela vai também educar o clero, os padres, principalmente os padres das comunidades mais pobres. Então, nós temos aqui no Brasil um jesuíta famoso, que é o Padre Anchieta, que basicamente fundou o estado de São Paulo e construiu as principais cidades de São Paulo. Qual que era a obrigação do Padre Anchieta, que foi mandado para cá? O Padre Anchieta, ele tinha como obrigação catequizar, instruir, ensinar os indígenas. Ele tinha como obrigação converter essa população indígena que tinha aqui no Brasil e, a partir disso, espalhar a religião cristã. Da mesma maneira, os jesuítas eles se espalharam por toda a Europa, mas eles se espalharam por todo o mundo nessa função de educar. Educar, e no momento no qual você está educando, você está ensinando o que seria o cristianismo correto, o que seria o cristianismo do ponto de vista da Igreja Católica. Nós vamos ter, então, também o Concílio de Trento, e o Concílio de Trento vai ser uma
uma das maiores reuniões da história da igreja, no qual a igreja vai pegar cada uma das críticas que está sendo feitas a ela e vai tentar dar uma resposta a cada uma dessas críticas. Basicamente, o Concílio de Trento vai punir ou algumas coisas que estão acontecendo de errado dentro da igreja, mas ele vai dizer novamente que os protestantes, Lutero, Calvino, o Henrique VIII ou todos os outros que estão tentando reformar o cristianismo nesse momento, eles estão errados. Então, eles estão errados por um motivo. O Concílio de Trento, então, ele vai ser responsável, por um lado, punir os absurdos que estão acontecendo na igreja, por outro, dar uma justificativa, justificar, dar uma desculpa para aquilo que a igreja está fazendo nesse momento. Agora, vocês podem imaginar então que nós vamos ter aqui uma constante confronto nesse momento aqui entre essa igreja que está aqui no Concílio de Trento e os protestantes. Mesmo com a morte de Lutero, mesmo com a morte de Calvino, o movimento protestante não vai parar, as igrejas evangélicas existem ainda hoje, e esse movimento protestante vai continuar criticando a igreja católica, como os evangélicos criticam a igreja católica ainda hoje. O que nós vamos ter então é um momento no qual nós vamos ter um confronto. E esse confronto vai ficar cada vez mais grave, esse confronto vai ficar cada vez mais forte entre católicos e protestantes. E esse confronto vai partir para a violência rapidamente, e a partir do momento que nós temos esse confronto violento, esse confronto no qual nós vamos ter um banho de sangue entre católicos e protestantes, nós vamos ter guerras civis, guerras entre países, justamente porque um é católico, outro é protestante. Então nós temos católicos tentando exterminar os protestantes e protestantes tentando exterminar católicos. Nesse momento aqui, então, os dois lados não aceitam. Um lado acha que tem razão, que está falando a verdade, e o outro lado acha que tem razão e está falando a verdade também. Então o que vai acontecer? Os dois lados vão tentar brigar e vão tentar matar um ou outro. Nós temos então um momento de guerra e um momento de extermínio para os dois lados. Ora, os católicos exterminam os protestantes, ora, os protestantes exterminam os católicos. Nós vamos ter então aqui um dos mais famosos momentos desse momento aqui, que vai ser justamente a nossa noite de São Bartolomeu. E a noite de São Bartolomeu foi um dia no qual houve um massacre, mas um massacre de toda a população, de uma parte da população de protestantes de Paris. Houve um massacre tão intenso, houve um massacre tão grande dessa população de huguenotes, de protestantes de Paris, no qual, se a gente lê os relatos daquele momento ali, nos diz os relatos de que havia ruas em Paris, para você andar naquela rua, você tinha ali sangue mais ou menos até a altura dos seus joelhos. Então, os protestantes eles foram massacrados pelos católicos, mas eles não somente foram massacrados, mas eles foram exterminados em toda a cidade. Isso não vai ser um evento único, isso daqui vai ser um evento que vai ocorrer, esse tipo de coisa vai ocorrer em toda a Europa, e nós vamos ter então aqui que arranjar uma solução. Vai ser justamente por essas guerras religiosas que Maquiavel, nesse mesmo momento, vai dizer que é necessário que a política e a religião sejam separadas. A política não pode interferir na religião e a religião não pode interferir na política. Justamente porque toda vez que a política interfere na religião e toda vez que a religião interfere na política, o que pode acontecer é exatamente isso daqui. O que pode acontecer é exatamente uma noite de São Bartolomeu, no qual um lado, porque tem autoridade, porque tem o rei na mão deles, porque agora assumiu a posição de presidente, de rei, a maior autoridade do país, ele vai obrigar todas as pessoas dentro do país dele a ter a mesma religião que ele, e a partir disso, aquelas pessoas que não aceitam, aquelas pessoas que não aceitam ter a religião dele, acabam sendo massacradas numa noite de São Bartolomeu. Maquiavel, então, vai ser uma das pessoas que vai dizer que é necessário, a partir dessas guerras religiosas, que a religião nunca mais tenha interferência nas decisões do Estado, nas decisões políticas, e da mesma maneira que a política nunca mais tem interferência nas decisões de uma pessoa. A partir desse momento aqui, a religião vai ser do indivíduo. Cada indivíduo tem sua crença, cada indivíduo tem sua religião. A partir desse momento aqui, a política, ela vai ser um valor, ela vai ser algo que é feito para toda a sociedade e não para um pequeno grupo dentro da sociedade. A partir desse momento aqui, então, religião é uma coisa,
Política é outra. Isso que nós vamos entender nos próximos capítulos. No capítulo de hoje, então, nós ficamos por aqui. Para aqueles que não pegaram na aula ou não notaram na aula o que nós falamos hoje, por favor, voltem ao vídeo e anotem no seu caderno o que nós falamos hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, então, mandem um e-mail para mim, eu respondo a dúvida com o maior prazer. Até o próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!